Devido a um terrível acidente, a caverna Nutiput teve que ser fechada. Se você tem claustrofobia, eu não recomendo que você assista esse vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros casos que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora pra história de hoje, que já me deixa com falta de ar só de pensar. Nutiput é uma caverna hidrotermal localizada no Utah. Ela é muito popular para as pessoas que gostam de explorar cavernas e também é muito conhecida por ter passagens estreitas. Ela foi descoberta em 1960 e o nome se deu porque ela tem uma textura macia marrom semelhante à massa de vidraceiro. É um tipo de argila encontrada na maior parte das suas passagens. Na época em que ela foi descoberta, eles não sabiam que ela ia se tornar tão famosa e receberia milhares de turistas todos os anos. A argila dura que a caverna é formada, quando ela é espremida, ela se torna um tanto quanto elástica. Como a maioria das cavernas, ela também é uma caverna de calcário, mas a formação dela começou, ao contrário da grande parte das cavernas, de baixo e não de cima. Normalmente, uma caverna de calcário começa a se formar do topo, quando a água começa a dissolver a rocha. Mas essa caverna em específico se formou por causa da atividade hidrotérmica que tinha no fundo dela. Ou seja, a água quente das profundezas foi forçada para cima. Isso dissolveu o leito rochoso do calcário conforme ela subia. Ela fica localizada exatamente fora de Salt Lake City, nos Estados Unidos. E a entrada dela fica no topo de uma colina chamada Blowhole Hill. Vou falar algumas especificações da caverna para ficar clara essa história. A entrada tem 1,80 m de largura e uma queda inicial reta de 4,5 metros. Depois dessa descida inicial, você tem duas opções. Você pode descer pelo chamado Big Slide, ou grande escorregador, ou ir para a esquerda em direção a uma seção da caverna chamada O Labirinto. Vou deixar um mapa da caverna aqui na tela para vocês entenderem melhor. Esse mapa é de uma pesquisa que tentou mapear a caverna em 2003. Eles conseguiram mapear 413 metros dela e atingiram a profundidade de 45 metros da entrada, então dá pra ver que é uma caverna bem grande e bem funda. Existem 3 passagens que são mais estreitas dentro dela: a The Helmet Eater, The Scout Eater e o The Birth Canal. Entre 1999 e 2004, houveram 6 incidentes de pessoas que ficaram seriamente presas lá dentro. Todas essas pessoas conseguiram sair com vida, mas precisaram de grandes equipes de resgate e toda vez que um incidente desse acontecia, eles ficavam com medo de um deles ser fatal. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Eles fecharam a caverna em 2006 com medo de outros acidentes. E aí ela ficou fechada de 2006 até 2009. Só que ela reabriu depois de um acordo em que eles iam fazer um site para as pessoas reservarem quando elas queriam ir para a caverna, e aí seria uma visita controlada. Iam alguns grupos de cada vez ou um grupo só por vez, para evitar que ficasse muito congestionada e que os acidentes acontecessem. Eles também consideraram mais seguro fechar a caverna durante a noite para que ninguém tentasse entrar em um período que, ia ficar mais difícil de enxergar as coisas. Mas assim, é claro que não ia ser uma boa ideia. Agora vamos falar sobre um cara chamado John Edward Jones. Ele e a família sempre adoraram explorar cavernas. Ele tinha um irmão 3 anos mais novo e o pai dele levava os dois para explorar cavernas desde quando eles eram crianças. Eles cresceram no Utah, então eles estavam frequentemente nas cavernas de lá. Eles também passaram a amar as profundezas desses lugares, então sempre foi um hobby. O John, com 26 anos, já era casado, tinha uma esposa, ele cursava a faculdade de medicina e tinha um filho. Ele estudava na Virgínia, mas tinha ido para casa dos pais pro Dia de Ação de Graças. A caverna foi reaberta poucos dias antes dele voltar para casa. Então eles acharam que ia ser uma oportunidade muito legal passar esse feriado em família, fazendo o que eles costumavam fazer juntos, que era explorar cavernas. Já fazia algum tempo que o John não fazia isso, afinal ele já tinha mudado de cidade, estava com outros planos para a vida dele, já tinha sua própria família. Então ele achou que seria interessante fazer isso de novo para relembrar os velhos tempos. E aí no dia 24 de novembro de 2009, o John foi com o irmão dele, o Josh, de 23 anos, e outros 9 amigos para explorar a caverna. Eles iniciaram a expedição deles por volta das 8 horas. A intenção dele era explorar um dos túneis da caverna, chamado The Birth Canal. Essa passagem é bem difícil de atravessar. Se você quiser, você tem que ir rastejando. Mas era um lugar comum para as pessoas irem. Várias pessoas que tinham prática em caverna passavam por esse lugar. Não tinha muito segredo.
O problema é que o John não estava com um mapa. Ele foi andando pela caverna sozinho e encontrou o que ele achou ser o Birth Canal. Ele avançou imediatamente por essa passagem de cabeça. E aí ele foi avançando com o estômago, os quadris, passando as mãos. Só que em poucos minutos ele percebeu que ele tinha cometido um grave erro. Lembrando que fazia anos que o John não entrava numa caverna. Agora ele tinha 1,80 m de altura, pesava 90 quilos, ele não tinha nem a altura nem o peso que ele tinha quando era criança. E aí ele ficou preso, invertido em um ângulo de 70 graus. E as pessoas que exploram a caverna sempre são avisadas para não cometerem esse erro, que no caso seria rastejar de cabeça em um túnel estreito que está descendo. O John sabia que ele estava preso e que ele não tinha espaço para se virar. Ele também não tinha espaço para voltar por onde ele veio, ou seja, ele tinha que tentar avançar. Uma das coisas que os exploradores são ensinados é você respirar bem fundo para diminuir o tamanho do seu peito, do tórax, e conseguir passar mais fácil. O espaço que ele tinha para rastejar era mais ou menos o espaço que você tem na abertura de uma secadora de roupas, ou seja, era muito pequeno. O problema é que quando o John inalou novamente e o peito voltou a estufar, ele ficou preso para sempre. O irmão do John, o Josh, foi o primeiro a encontrá-lo. Ele tentou puxar ele pelas panturrilhas, mas não teve sucesso. O pior é que aí o John deslizou mais adentro da passagem ainda. Ele ficou mais preso do que antes e os braços dele ficaram presos no peito. Agora ele não conseguia se mover. Os dois, o John e o Josh, eram mormons devotos e a única coisa que eles podiam fazer era rezar. O John orava dizendo: "Guie-nos enquanto trabalhamos nisso. Guarde-me para minha esposa e filho." Eventualmente, o Josh desistiu e correu para a entrada da caverna para pedir ajuda. Mas mesmo quando a ajuda chegou, o John ainda estava preso a 120 metros da entrada da caverna e 30 metros abaixo da superfície da terra. Só para levar as pessoas, equipamentos, suprimentos até lá demorou 1 hora. A primeira equipe de resgate a alcançar o John foi uma mulher chamada Suzy Motola. Ela chegou por volta do 12h30 do dia 25 de novembro. Nesse ponto, o John já estava preso lá há 3 horas e meia. Ela se apresentou para ele, mas a única coisa que ela conseguia ver do John era um par de tênis azul marinho. O John agradeceu por ela ter ido, mas disse que ele queria realmente sair. Nas 24 horas seguidas, mais de 100 equipes de resgate trabalharam arduamente para tirar o John de lá. O melhor plano que eles tinham era usar um sistema de roldanas e cordas. Isso para tentar liberar ele do lugar apertado. Então eles tentavam amarrar essas cordas nos tornozelos dele para tentar puxar para cima. Um dos socorristas no local estava até comentando com todo mundo como era difícil estar dentro dessa caverna, mesmo para os mais especialistas no assunto. Ele disse que a maioria das passagens era muito estreita, mesmo na entrada que já tinham várias placas de advertência. Mas agora, com o John preso na caverna, o tempo estava se esgotando. O ângulo descendente que ele estava colocando muito estresse sobre o corpo dele. Essa posição exigia que o coração dele trabalhasse muito a mais do que deveria. E estava muito difícil para ele conseguir bombear sangue para fora do cérebro. Até porque, obviamente, quando o corpo está no lugar certo, a gravidade faz esse trabalho e evita que o nosso corpo tenha que fazer tudo sozinho. Ou seja, o coração dele estava ficando muito sobrecarregado. As equipes amarraram o John com uma corda conectada a várias roldanas. Tudo estava pronto, parecia que um milagre ia acontecer e eles finalmente iam conseguir tirar o John de lá, e eles puxaram com toda a força que eles tinham. Mas de repente, sem aviso nenhum, uma das polias falhou. Eles acreditam que a polia escapou do ponto de ancoragem que ela estava presa na caverna. Lembrando que a caverna tinha muita argila solta, então era muito escorregadio. Agora a operação com a corda e a polia não existia mais. Os socorristas não tinham mais nenhuma outra ideia, nenhum plano, e o John continuava preso. Mesmo anos depois do incidente, todos os socorristas ficavam repassando o plano na cabeça deles, pensando em um detalhezinho que eles poderiam ter feito diferente. Ele comentou em uma entrevista: "Revisei toda a missão, desejando ter feito esse pequeno detalhe de maneira diferente ou feito um pouco antes. Mas não adianta questionar as coisas, fizemos o nosso melhor." Foi muito difícil falar pro John que não ia ter mais esperança e que ele não ia conseguir sair vivo de lá. Ele deixou uma mensagem para a esposa e pro filho. Ele disse que estava tudo bem, disse pro irmão que eles fizeram o que podia e que teria que ser assim. Os dois, muito religiosos, meio que aceitaram esse destino, mas não deixa de ser uma história muito triste. Agora, com o coração sofrendo tensão por horas e horas dele de cabeça para baixo, o John foi declarado morto por parada cardíaca. Isso foi pouco antes da meia-noite do dia 25 de novembro de 2009. Eles passaram um total de 27 horas tentando socorrer o John. Apesar das notícias horríveis, a família dele agradeceu ao trabalho de todos os socorristas, e é claro que eles não queriam se conformar com aquilo, e a gente sempre fica pensando se não tinha nenhuma outra alternativa, mas infelizmente
não deu. Depois da morte do John, os funcionários fecharam a caverna para sempre. Eles nunca recuperaram o corpo dele, que permanece lá dentro até hoje. O descobridor da caverna foi contra essa decisão de fechar ela. Ele disse que apenas uma seção da caverna deveria ser selada. Ou seja, ainda existe a possibilidade dessa caverna ser reaberta ao público. Mas vocês teriam coragem? É claro que nesse caso tiveram vários erros, a caverna já era perigosa, eles não estavam na forma certa, de repente, ou com o treinamento certo para poder seguir esse passeio. E foi um erro do John também entrar sem um mapa, de cabeça, em uma passagem que ele não sabia se era certa, que era onde ele deveria sair mesmo. Mas também não tinha como ele saber, eu imagino que ele deve ter pensado que era o lugar certo e que ele ia conseguir dar um jeito, já que ele era experiente nesse tipo de coisa. Então, fica aí o alerta para vocês que gostam de esportes radicais. Tomem muito cuidado e vão sabendo exatamente o que vocês estão fazendo. Esse caso me deixou muito triste, eu não consigo imaginar como foram aquelas horas do John lá preso, sozinho, apertado, perdendo as esperanças, sabendo que não ia dar certo e pensando que ele tinha uma esposa e um filho de 1 ano em casa para voltar e que ele não voltaria nunca mais. O que era para ser uma viagem de ação de graças feliz e um tempo com a família se transformou em tragédia. Bom, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.